Pedro e Gabriela vão dar a prova para Saulo do poder de Jesus Cristo. E Saulo se curvará por conta de um detalhe que ele jamais pensou que veria. Tudo começa depois que Saulo enfrenta Pedro, Tiago e Barnabé, por eles estarem ensinando a palavra de Jesus Cristo a um grupo de pessoas na calada da noite. Nervosa, Gabriela leva Saulo para fora do local e diz: "Você não precisava ter falado daquele jeito com o apóstolo." Saulo a interrompe e pergunta: "Que apóstolo? Aquele homem não é apóstolo coisa nenhuma." Engolindo em seco, Gabriela diz: "Não fala assim." Aumentando seu tom de voz, Saulo continua: "E como se ainda não bastasse, o outro ainda teve a audácia de colocar em questão o nosso noivado. Meu amor, o sujeito é um pescador se passando por um professor. Esse tipo de gente manipula a mente das pessoas mais vulneráveis. Muito me admira você, muito inteligente. Mas cair na lábia desses homens?" Incrédula, Gabriela pergunta: "Você está dizendo que eu sou manipulável?" Saulo retruca: "Será que você não vê que eles estão aproveitando da sua ingenuidade?" Gabriela questiona: "Será que você não percebe que nem deu a chance de conhecer o caminho?" Irritado, Saulo berra: "Que caminho? Eu conheço o caminho. Deus é o caminho. Não blasfema." Tentando não chorar, Gabriela afirma: "Eu não estou blasfemando. Eu vi com os meus próprios olhos. Eu vi Jesus na cruz. E depois de 3 dias, eu o vi também, vivo entre os discípulos. Ele é o Messias que nós esperávamos, meu amor." Lutando contra sua própria fé, Saulo comenta: "Não, não, não!" Gabriela insiste: "Ele é sim!" Irredutível, Saulo retruca: "Chega dessa conversa fiada! É isso que dá ficar andando com essas pessoas." Magoada, Gabriela vai embora. Saulo fica olhando sua noiva se afastar, enquanto sente que tinha chegado tarde demais. Mas Saulo tinha voltado na hora certa, e tudo o que ele estava passando ia ajudá-lo na missão que tinha pela frente. À noite, enquanto se prepara para dormir, Saulo se lembra de seus primeiros encontros com Gabriela. Naquela época, mais ingênuos e sonhadores, eles não viam as diferenças como barreiras, diferente de agora, onde o noivado está por um fio. De repente, Saulo escuta o mugir de um touro selvagem. Ele se assusta sem perceber o significado daquele momento. Enquanto isso, os apóstolos arrumam o espaço onde estavam ensinando. Ainda mais inquieto com o que aconteceu mais cedo, Barnabé pergunta: "E aquele Saulo, hein? A gente vai precisar ficar mais esperto agora. Ele é fariseu e a noiva dele se converteu." Tiago comenta: "Até rimou. Mas isso não é motivo de graça para aquele homem." Pedro diz: "Eu sei que vocês queriam discutir com aquele fariseu, mas nós não devemos falar com aquele que não tem ouvidos para ouvir." Barnabé comenta: "Bom, só sei que devemos estar preparados para o que vai vir adiante." Tiago diz: "Mas não vamos sofrer por antecipação, até porque temos muito a fazer ainda." Estevão afirma: "Contem comigo. Estou aqui para servir." Pedro fala: "Que bom, porque você vai se juntar aos discípulos que apontamos para ajudar a servir a mesa. Mas com certeza você estará fazendo muito mais." Assim crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Mas o problema estava nos principais. Pela manhã, Saulo toma café com Caifás,
E durante o assunto, o sumo sacerdote diz: Eu sei que você é fiel a Deus. E sei também que nosso poço precisa de você. Ainda mais agora, com tanta gente acreditando nesses hereges. Saulo concorda e Caifás continua: Eu fiquei sabendo do que aconteceu ontem à noite. De como você reagiu e desafiou a todos. Pelo que eu soube, a situação é muito mais grave do que eu imaginava. Até a sua noiva está envolvida com isso. Precisamos pensar em como acabar com isso de uma vez por todas, antes que seja tarde demais. Saulo pergunta: E como devemos começar? Caifás responde: Case-se logo com Gabriela. Assim sua noiva não vai mais se envolver com essa gente. Desviando o olhar, Saulo diz: A Gabriela está bem diferente. Eu temo que o nosso casamento... Caifás o interrompe e fala: Ofereça a ela uma casa, renome e o prestígio que só as mulheres casadas com o homem do Sinédrio têm. Saulo afirma: Ela não liga para essas coisas. Respirando fundo, Caifás diz: Eu já consegui a maioria dos votos para te colocar como um dos oficiais do Sinédrio. Inclusive, eles vão abrir uma exceção para você, por não ser ainda casado. Surpreso, Saulo comenta: Será uma honra. Caifás continua: Eu sei que você, como escriba e fariseu, tem algumas visões diferentes das nossas. Mas eu também sei que você é um homem visionário. E que quando quer algo vai atrás até conseguir. Cabisbaixo, Saulo diz: Nem tanto, senhor. Ontem aqueles... Caifás o interrompe novamente e fala: Esquece! Ontem à noite você estava despreparado. Até porque acabou de chegar. Não sabem bem o que andam falando por aí. Ah, Saulo, você tem tudo para fazer o que nem os fariseus e nem os saduceus ousaram fazer até agora. Nervoso, Saulo pergunta: O que, sumo sacerdote? Caifás responde: Desde que começaram a levantar boatos de que o Nazareno era o Messias, temos tentado conter esse grupo. Vez ou outra agimos contra os líderes, mas não adianta. Quanto mais essa gente sofre, mais eles querem segui-lo. Saulo diz: É difícil de entender. Eu falava com o Jonatas que isso é pura ignorância do povo. Caifás afirma: Só há um jeito de acabar de uma vez por todas com essa gente. E você é a pessoa ideal para fazer isso. Um pouco mais tarde, Saulo se encontra com Gamaliel e fala: Eu não sei se o senhor sabe, mas sua filha Gabriela tem... Gamaliel o interrompe e diz: Tem se encontrado com os discípulos à noite. Sim, eu sei. É a hora mais segura para isso. Incrédulo, Saulo questiona: Como que o senhor pôde permitir isso? Gamaliel responde: Meu filho, quem não é contra nós é por nós. Irritado, Saulo comenta: Eu não estou acreditando nisso. O senhor também. Gamaliel diz: Você é um homem inteligente. Sabe que não é correto julgar sem conhecer. Nesse momento, Nataniel se aproxima e nervoso fala: Pai, está acontecendo um tumulto próximo ao templo. Gamaliel sai às pressas e, curioso, Saulo vai atrás dele. Ao se aproximarem do templo, encontram várias pessoas discutindo. Eles tentam passar pela multidão e encontram Estevão ao lado de um homem. Esse homem, que há muito tempo não andava, se levanta e eufórico diz: Minhas pernas! Eu consigo mexer minhas pernas! É um milagre! Revoltado, um rapaz grita: Ele deve ter pago esse homem para fingir que não podia andar! Outro pergunta: Você não vê que ele fez um milagre? O rapaz questiona:
Ele é curandeiro, então? Dando alguns passos, o homem diz: Muito obrigado, Estevão. Isso é um milagre. Com um sorriso no rosto, Estevão retruca: Não agradeça a mim, mas ao Senhor Jesus. Foi em nome dele que você foi curado. Estevão se vira para a multidão e continua: E ele está aqui, entre vocês. E não quer curar só o corpo não, mas a alma. A alma de todos que nele crê. De repente, uma confusão começa a acontecer, onde alguns acreditam que Estevão realizou um milagre e outros afirmam que ele está manipulando os ingênuos. Tiago corre até Estevão e tenta tirá-lo do meio do tumulto antes que o pior aconteça. Revoltado, Saulo vai até o homem que continua em pé e pergunta: Quanto que você ganhou para essa façanha? Você fingiu que não podia andar ontem, só para me impressionar hoje. Nervoso, o homem pergunta: O que está dizendo? Eu estou curado, senhor. Que mal há nisso? Eu estou curado! O homem começa a caminhar e Saulo vai atrás dele. Mas nesse momento, Saulo vê o touro selvagem e fica paralisado, não conseguindo entender o que aquilo quer dizer. Algumas pessoas olham em direção do olhar de Saulo, mas não conseguem ver nada. De repente, Caifás aparece e, ao dispensar a multidão, dirige seu olhar para Gamaliel e fala: Você sabe que eu tenho um grande apreço por você e por tudo o que fez pela comunidade dos fariseus. Mas chegou ao nosso conhecimento que a sua filha também é uma discípula dessa gente. Gamaliel engole em seco e Caifás continua: Inicialmente eu não queria acreditar, mas temos testemunhas que podem afirmar que não só sua filha é uma seguidora dessa gente, mas você a apoia nisso e está querendo porta-voz desse absurdo. O enfrentando, Gamaliel afirma: Eu já disse e vou repetir. Se eles servem a homens, tudo o que fizeram vai se desfazer. Mas se eles servem a Deus, quem for contra estará indo contra Deus. Caifás afirma que irá castigar Estevão por pregar mentiras na frente do templo e Gamaliel diz: Então saiba que eu não farei parte disso. Se vocês insistem em fazer isso, saibam que não será com meu apoio ou consentimento. E antes de sair, eu quero deixar bem claro a todos vocês que isso aqui diante do Santo Templo é um pecado sem tamanho. E Deus não vai deixar impune. Caifás abre um sorriso debochado e Gamaliel se vira para ir embora. Nesse momento, Saulo se aproxima dele e Gamaliel fala: Meu filho, busca a verdade. Não se engane com a mentira. Por mais que isso seja tudo o que você aprendeu a vida inteira. Nesse momento, Saulo sente um gosto amargo na boca. Em quem ele deve acreditar? No homem que lhe prometeu um cargo importante à custa de sofrimento? Ou em seu sogro e sua noiva, que estão protegendo o amor, mas com ideologias diferentes a dele? Nesse momento, Caifás se aproxima e questiona: Está vendo? Eles conseguiram fazer a cabeça do nosso estimado Gamaliel. Pensa, o que vai ser do nosso Deus se esses pensamentos se propagarem por toda Israel? Temo que ser zeloso, senão esse templo será destruído como os babilônicos fizeram no passado. Saulo não consegue olhar para o sumo sacerdote, ainda consumido pela dúvida. Quando Gabriela vê Gamaliel, pergunta: E o Estevão, pai? Ele responde: O sumo sacerdote conseguiu pagar por testemunhas para o acusar de blasfêmia. Gabriela questiona: E o Saulo? Nataniel responde: Esquece o seu noivo. Ele já decidiu de que lado está. Surpresa, Gabriela questiona: Mas como? Nataniel responde:
Foi ele que denunciou você para o sumo sacerdote. Gabriela regala os olhos e não consegue acreditar. Nervoso, Pedro fala: Eu vou lá. Vou interceder de alguma forma. Gamaliel o interrompe e diz: Não. Eles podem te usar como exemplo. Os discípulos precisam de você. E eu digo com certeza que não há nada que você possa fazer por ele agora. Gabriela questiona: E se falássemos com o Saulo? Gamaliel responde: Eu já falei com ele, minha filha. Metros dali, Saulo os vigia e percebe o medo que estão sentindo. Um dos piores momentos de quem é justo demais é ver aqueles que ama se afastarem justamente por causa de sua própria justiça. Mas naquele momento, ao invés de entender, Saulo prefere agir de acordo com sua raiva. No entanto, quanto mais Saulo enfrentava Deus, mais se mostrava para ele. Dessa vez, era como se Deus estivesse pregando para todos que ali estavam através do semblante de Estevão, que parecia como de um anjo. Enquanto Caifás enfrenta Estevão, Saulo começa a reconhecer algumas atitudes que Jesus Cristo tinha anos antes. Caifás chama por Saulo, que volta em si e fala: Como sua primeira missão, é você quem decide o que vai acontecer com esse homem. Nesse momento, Estevão olha para os céus, abre um largo sorriso e fala: Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem está em pé, à mão direita de Deus. A multidão começa a gritar, pedindo para que ele seja castigado. A multidão começa a carregar Estevão, e assustado, Saulo grita: Façam alguma coisa! Não precisa nada disso! Caifás o interrompe e fala: Você precisa ser forte para essa missão. Por isso eu te escolhi. Eu sei que não vai se acovardar e que vai fazer o que deve ser feito para o nosso Deus. Estevão é levado para a praça pública, onde receberá o pior dos castigos. A multidão grita fervorosa como se estivesse fora de si. Estevão continua com um semblante angelical, aceitando seu destino. Saulo fica desnorteado e aos poucos percebe que aquilo não está acontecendo em nome de seu Deus. Ele se aproxima de Estevão e diz: Peça perdão. Fala que você se enganou. Está vendo essa multidão? Estão com pedras na mão. Estevão afirma: Eu não tenho nada contra eles. Muito menos contra você. Não se culpe por isso. Saulo olha para Gabriela. E nesse momento ele começa a perceber em quem deve acreditar. O touro que tanto o atormenta aparece novamente. Mas dessa vez ele entende o seu significado. Sem conseguir controlar a multidão, Saulo se afasta, enquanto Estevão recebe o seu castigo orando a Deus. Ele sente algo dentro de si, como se tudo que ele achava que era certo estivesse mudando à medida que Estevão diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito e não condene essa gente por causa desse pecado. Quando Estevão suspira pela última vez, algo muda completamente em Saulo. O que ele não sabia é que ali ele já estava servindo ao Senhor. Quando Saulo chega em casa, ele escuta o mugido do touro selvagem. Instintivamente ele se ajoelha, olha para cima e fala: Meu Senhor, eu sou como esse touro. Aquilo que não conheço, eu posso demonstrar minha força e resistência. Mas quando sou amansado, protejo aquilo que acredito. Agora eu acredito em seu Filho Jesus Cristo e usarei de minha força para ajudar os apóstolos e minha resistência para derrotar o sumo sacerdote. Eu prometo, Senhor, sua palavra jamais será esquecida, assim como Estevão.
Que se foi em seu nome. De longe, Gabriela vê seu noivo rezando e tem a certeza de que ele está voltando a ser o homem com que ela se apaixonou. O que você acha que vai acontecer com o sumo sacerdote? Fique ligado para o próximo resumo da novela. Tá aparecendo pra você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.